Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Palmeiras para te deixar atualizado aí, né? Mesmo que não tenha jogo durante esse final de semana, estaremos trazendo vídeos aqui no nosso canal para te deixar bem informado aí com as notícias do Palmeiras. Palmeiras que na última partida empatou com o Botafogo de São Paulo, mas como tinha vencido no Allianz Parque, garantiu a sua vaga nas oitavas de final. E com certeza o Palmeiras muito forte aí, né, para brigar por todos os títulos. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mostrou qual era o cenário. Opa, cuidado pra não cair aí, Zé. Derrubou tudo. Caiu a sua água aqui. Caiu água, hein? Mas tá tudo bom. Não pode aparecer por causa da marca. Isso é normal, acontece. Não podemos, mais do que molhar o estúdio, não pode mostrar a marca. Não pode cair a audiência. As coisas do programa podem cair. Pedro, você acha que ele te convenceu? Edu, tudo bem? Boa tarde a você. Um beijo, parabéns, Joãozinho. Bueno, Zé, fã de esporte. Eu acho que o Abel não está preocupado em me convencer, em convencer você, em dialogar com a opinião pública. Ele ontem fez um posicionamento voltado ao torcedor palmeirense. Me parece muito claro, quando você está muito sentado na razão, ou quando você está muito seguro que nada de errado fez, você está absolutamente tranquilo para responder qualquer tipo de questionamento. É isso. Você não interdita o debate, você não proíbe que te questionem de algo, você fica à vontade. Se você não deve nada, o repórter A pode perguntar, o fulano B pode perguntar, o cicrano C pode perguntar, porque você está muito seguro que nada vai te derrubar ou desmontar a sua versão. Só que ontem eu acho que ele não estava muito preocupado em falar com a gente, ele estava preocupado em diante do impasse, do imbróglio, o que poderia ali ter de, nossa, que traição, assinou um negócio, ia para lá, que era com o torcedor do Palmeiras. Você começa a ver algumas reações, ele dialogou com o torcedor do Palmeiras, eu estou aqui, sou feliz aqui, é onde eu quero estar, estou aqui até não sei quanto. Ele se preocupou com isso. Agora, é muito pouco, olhando para o outro lado, para o Abel, que quase sempre senta naquela cadeira ali, para ser enfático também, para cobrar correção, esclarecimento, ampliar debate, falar em evolução de conversa, de pautas e tudo mais. E quando se vê no centro de uma situação que eu acho que merece ser esclarecida, ele não quis falar. Porque é muito simples. E acho que é muito delicado essa coisa do interditar o debate, ninguém pergunta, eu não falo mais. O Nicoletti tentou ali, nosso ministro Nicoletti, sabe? Mas calma aí, fala, não falo mais, e aí corta a palavra. Isso diz muito sobre quando você não tem segurança sobre a sua versão. Porque duas perguntas ali para mim não foram respondidas, não foram nem feitas. A primeira, você assinou algo? Ele não respondeu. A segunda, você esteve lá visitando, deu sua palavra, esteve perto. Então, assim, para o torcedor palmeirense, está de bom tamanho, mas aí é com quem quer ficar sem esclarecimento. Sobre ter assinado algo, ser cobrado na frente, o Palmeiras já está se mobilizando, ele tem que pagar, ele não quis falar sobre o caso. Só que, quando você se abre demais, quando você se coloca demais numa posição de eu estou aqui para elevar o debate, o nível, a conversa, esclarecer, querer o bem, sabe? Posar muitas vezes como quase que o justiceiro, né? Um cara que está ali para agregar algo que ele acha que não tem onde ele chegou. Você fugir de um assunto assim, sabe? Eu, particularmente, gosto muito do profissional Abel, do que o Abel fala. Eu olho e falo, esperava um pouquinho mais. Mas tem um ponto, aliás, você que está acompanhando o programa, mande seu vídeo. A gente quer saber a sua opinião, você que é palmeirense, sobre o caso do Abel, né? Porque às vezes o palmeirense está em casa, fala, para mim pouco importa se ele assinou ou não. Tem palmeirense que fala, a confiança como um cristal, lembrado aqui pelo Bubu, está trincada. Você manda o seu vídeo, aliás, um convite, mande seu vídeo também para contar a sua história com o futebol. 5511-9695-9108. Mande seu vídeo. Bora. E aquela lembrança também da sua história com o futebol, nós queremos também saber. Agora, Zé, o Pedro Ivo lembrou de uma coisa interessante, que é a seguinte, o discurso do Abel, o Abel que responde essa pergunta, desse posicionamento, ele tem total direito de fazer, ele se liga ao Abel que quando senta lá também pede alguns posicionamentos e gosta de se posicionar também assim. Tudo bem, Zé? Mais uma vez, boa tarde. Du, boa tarde, Johnny. Parabéns mais uma vez. Obrigado, muita irmão. saúde e paz para você. Boa tarde, Bubu.
Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu vou usar aquela frase, Bubu iria usar assim, uma frase bíblica, né? Quem nunca errou, né? Vai tirar a primeira pedra. Acho que todos nós erramos aqui, todos. Isso é uma coisa natural, natural do ser humano. Mas uma das coisas, eu acho que são primordiais dentro daquilo que você tem, é a questão de você reconhecer, ter a humildade e reconhecer que você errou. Pelo que eu vi, assim, ele foi instruído pelo setor jurídico do Palmeiras a tomar esse tipo de atitude, né, a ter esse tipo de discurso para justamente não alimentar provas contra ele no futuro processo. Pelo menos foi o que ele admitiu, foi o que falaram, né? E eu acho que seria de bom grado do Abel vir a público e falar assim, olha, eu fui orientado juridicamente. Perfeito, Zé. Na hora certa eu esclareço. Para não falar nada, na hora certa eu venho aqui, esclareço com vocês, nós vamos ver aí o processo que vai acontecer e tal. Ah, você assinou, você não assinou? Eu falei assim, olha, eu espera um pouquinho, deixa a gente resolver isso. É como eu falei, eu fui instruído juridicamente a fazer esse tipo de atitude. Ele já encerrou a conversa. Sim. Não, agora, o que ele fez ali, nada mais do que ele assumiu uma culpa que ele teve. Né? Eu não falo mais nada. Não é o Abel que tem que pautar o que os repórteres vão perguntar ou não. Ninguém pergunta para ele o que ele tem que fazer com o Palmeiras. Né? Então tem algumas coisas que precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. O torcedor palmeirense não liga, o torcedor, não, o importante é que ele ganhe, ganhamos, tal. Eu também concordo, né, que ele é importante, ele é um treinador importante, justamente por ele ser importante, por ele ser o Abel, o cara que é a figura do Palmeiras hoje, porque quando você fala de Palmeiras, você fala de Abel, eu acho que ele teria que ter uma postura um pouco mais esclarecedora em relação a isso. Sem dúvida. Ele não vai ter, porque quem faz, pelo menos o que deu para entender, para todos nós aqui, é que ele de fato deve ter assinado algum documento, que ele de fato deve ter feito alguma coisa, porque o pessoal do Al-Sadd não iria entrar na FIFA para cobrar o que está cobrando. Eles não seriam loucos, né, para chegar uma prova, alguma na questão. FIFA e falar assim, vou bater aqui, FIFA, vem cá. Olha, tem aqui você pode, eu preciso ganhar um trocadinho aqui, você pode fazer esse processo para mim? Não, provavelmente ele assinou alguma coisa. E o que atesta isso é a ordem que ele seguiu do departamento jurídico, de não falar, de tentar colocar um ponto, vírgula, mas a forma como ele colocou, ele só alimentou ao contrário. Ele só alimentou realmente, de fato, ele falou, olha, todos nós aqui, eu acho que é unânime, não sei se é unânime ou não, mas todos nós pensamos o seguinte, se ele não falou, é porque ele assinou. É natural isso. A torcida do Palmeiras, não sei, hoje meu primo Hamilton, né, meu primo Hamilton e outras pessoas me encontraram na rua e perguntaram assim, poxa, mas o pessoal tá matando o Gabigol porque o Gabigol colocou a camisa do Corinthians. Aí o cara perguntou para mim assim, o frentista, eu coloquei... o meu pneu estava murcho, né? Ele pegou, calibrou. Ô Zé, o que você acha? Pô, matando, estão metendo a porrada no Gabigol. E o Abel, que tinha contrato com o Palmeiras e assinou esse negócio aí? Porque pelo que ele falou, parece que ele assinou. Foram as palavras do Abel. É para vocês pensarem nesse tipo de situação. Você jogou a pimentinha, né? Não, eu estou jogando a pimentinha, é verdade. Mas é para você pensar, porque isso é o que as pessoas estão pensando. Isso é o que as pessoas estão falando. Tem o palmeirense mais fanático, que realmente o Abel, beleza, ganhou tudo, então não importa. E tem o cara que é um pouco mais racional e fala assim, poxa vida, eu acho que ele errou. O erro não justifica que você tem que crucificar o Abel. Exato. Fora daqui e tal. Não é isso. É um erro. E se amanhã ou depois o Abel virar público e falar assim, olha, realmente eu assinei, eu recebi uma oferta, olha, é uma oferta tentadora, eu fiquei ali... sabe, tentado, depois eu voltei para casa, conversei com a minha família falou, olha, não é assim, Isso tudo faz parte de um processo chamado futebol e seus bastidores, que muitas das pessoas não sabem, né? Eu acho que daqui a pouco, quando se resolver tudo isso, o Abel vai vir a público e vai tentar esclarecer e tentar explicar para o torcedor palmeirense, se ele quiser, né, também, né, porque tem isso, né, já que ele falou que não vai falar mais nada, se ele quiser. Agora, que ele possa estar preparado, porque a primeira entrevista de um treinador vai ser... né? Mas aquele ali está falando? Aquele que assinou o contrato? Assim, que não seja... vão lembrar. E depois não confundam as coisas. Eu estou dizendo exatamente como funciona o futebol. Opa! Né? Então, eu acho que essa carta está na manga da galera. Eu acho que assim, o erro faz parte de todos nós podemos errar.
O bonito seria o reconhecimento. Eu espero que o Abel, depois de todo o imbróglio, né, possa vir a público esclarecer, porque tem muito torcedor palmeirense que ficou sentido com essa atitude. E esse é o problema, né? Mas... E só, desculpa. Claro. E só uma outra coisa. Não é só o Abel que tem que falar. A diretoria do Palmeiras também tem que se posicionar isso. Porque ela foi notificada. Ela foi notificada, ela recebeu isso daí. Como que a Leila reagiu? Porque a Leila tomou porrada o ano inteiro, o ano passado, porque não contrata, o próprio Abel falou que não contrata, só que no final do ano ele falou, né, bem aí os últimos 6 meses, no final do ano, quando ele bateu o campeão, ele falou, não, eu falei para a Leila não contratar e tal. E a Leila agora, como é que funciona? É o Palmeiras que vai ter que assumir essa bronca? E se a multa ocorrer, o dinheiro vai sair dos cofres do Palmeiras, né? Como funciona? E como... A dinâmica de pagamento. E aí uma outra coisa, a diretoria sabia desse documento ou carta de intenção, se sabia por que não falou. Exato. Né? E se ficou sabendo agora, e se não sabia, como reagiu a esse tipo de situação? Eu acho que até a questão do sabia, resolveu e fez algum acordo que a diretoria poderia arcar com isso, nem me incomoda tanto não, porque o Palmeiras tem uma política de resolver os seus problemas internamente. Sem criar alarde, e acho que se houve alguma celeuma, alguma questão entre Leila e Abel, e o Abel sentou e falou, o Abel tem lastro, tem moral e tem tamanho para ter essa consideração da Leila. Agora, a partir do momento que você traz, e o pessoal foi da TNT, se não me engano, até que traz a informação, se você traz a público uma informação relevante dessa, se você não quer falar, o Abel tinha 1000 respostas para dar, ó. Pois é. O caso está posto. Há uma investigação, a FIFA confirma a investigação. Isso não é... A FIFA confirma em nota a investigação. Há uma questão, no momento certo eu vou falar, meu compromisso é com o Palmeiras, não tem mais nada para falar agora e acabou. Mas ficar nesse jogo de palavras, para quem sempre procura ser muito direto e muito enfático quando discorda de alguma coisa... O perfil do Abel atrapalha, né? Exato. A postura que ele tem em outras... Você acha, João, que Diga, irmão. o Zé, o frentista lembrou. O Zé calibrou. 35 ou 38, Zé, com o seu carro? 38. 38 que você já ganha. Caramba. Bate. Ganha Não, é porque o pneu tá murchando, então eu já coloco pois um já a mais coloca mais para pra na hora margem. que, entendeu? Já dá a margem. Meu cadete é 26 só. Tá andando quem? Areia fofa? Carro raiz, É um cara. bug? Carro raiz. É um bug a parada, velho? Sim. Carro raiz. Bom, seguimos. Fala. De qualquer jeito. 35 ou 37, põe 38 para garantir. Agora... 26 o cadete João, do portador. Quando a gente olha o que disse o Abel, e vamos olhar para que lembrou o frentista lá, que, mas falaram tanto do Gabigol. Às vezes acontece. Você acha que é comparável ao que aconteceu com o Gabigol com o que fez o Abel? Comparações são sempre complicadas de serem feitas, mas eu concordo com o Zé, porque que é uma questão também um pouco nebulosa. O Gabigol não tem como falar sim ou não. É ele na foto, acabou. O Abel, ele usou as palavras para não se explicar. Então, fica uma questão muito mais complicada atrás de toda essa história, porque o Pedro, no primeiro comentário, traz o Abel jogou para a torcida, eu concordo. Mas aí eu boto um questionamento também para vocês. A torcida comprou? O frentista comprou? O Marcel comprou? Parte, eu acho que sim, mas... É a mesma parte depende. Que a desculpa do Gabigol. Assim, não é exatamente, porque assim, se a gente comparar quem ficou pé da vida com o Gabigol, flamenguista, que desrespeito, saia do Flamengo. Nenhum palmeirense vai querer que o Abel saia do Palmeiras, honestamente. Por isso que eu falei, erro não justifica você querer crucificar. Exato. Mas tem uma coisa também pra mim que é considerado. Ao mesmo O tempo... Gabigol, se tivesse fazendo gol atrás de gol, o barulho era menor. Sim. O Abel enfileira título atrás de título. Jeito, se tivesse numa fase ruim, tivesse perdido um Paulista, etc. E Pano, tudo bem. aquele amigo do Bubu que ele bota às vezes, né? O pano é maior, trabalha mais ali. O no lastro, Palmeiras. como você falou, o lastro é maior. Só que assim, Uma área maior. se ele tentou falar com a torcida, faltou. Faltou mais explicação, porque a torcida não comprou tanto o papo. Não vai ficar pé da vida, não vai querer crucificar e etc. É tudo que os nossos companheiros aqui já disseram. Exato. Mas eu não acho que eles compram. A torcida do Palmeiras compra esse discurso de não vou falar mais disso. Você não falou nada. Você não falou nada sobre. E outra coisa que me saltou aos olhos nessa declaração, eu tenho várias páginas, ele faz uma metáfora de livro, várias páginas que eu gostaria até de rasgar da minha história. Tá, qual é a página que você queria rasgar? Você está falando do atual, você está falando de passado? Porque você cria também uma indagação. Né? Você quer rasgar páginas da sua história. A sua história é vitoriosa pra cacete, no Brasil principalmente. Né? Então, assim, o que você quer rasgar? Eu não peguei muito isso. Assim, você está arrependido de alguma coisa que você fez, né? Então, eu acho que ele poderia ter um cara... Ele é muito bom de palavra, todo mundo sabe. Ele cobra cabeça fria de todo mundo,
Não pareceu ter cabeça fria ontem. Não, ele fala, mas tem muitas das coisas que ele fala, ele não faz, né? Exatamente. Principalmente no campo. Cabeça fria, então, não é assim. Bom, faz parte. Faz parte e acontece, mas ele está aqui. Analisou tudo e vem com a palavra. Ele vai soltar o verbo. Que vem enfático a lá, Abel. Bomba do Bubu nessa sexta. Amassa, Bubu. Boa tarde primeiro ao Johnny. Olha como ele vem piano. Ó, piano. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Zé. Mandar um abraço pro meu amigo Fran. Fran? Está nos assistindo. Um abraço pro Beijão, Fran. Um abraço, Fran. Beijo no coração. Hoje a camisa do Bubu tá bonita. Um abraço pro Pedro, que compõe o meu time, o staff, que cuida da minha imagem, né? Tá aí o Pedro. Fiquei sabendo que tu causou lá ontem. É mesmo? Verdade. 1 hora experimentando roupa. Não, mais, quase 2 horas. De provas. Boa tarde, é o Fã de Esporte. É o seguinte, eu acompanho com atenção aqui os companheiros baterem na tecla do Abel, né? Batendo na tecla do Abel. Você vai defender o Abel? O Pedro, ele esperava mais do Abel, assim como ele espera mais de mim. Ah, isso aí. O Zé lembrou a questão importante jurídica, né? Que possivelmente ele foi orientado por advogados a não falar. Você como advogado? Não, mas eu tenho advogados, tenho um corpo jurídico também que me orientou a não falar. E sobre... Bueno, é sobre o Abel hoje. Então, mas Calma assim, que mas eu tenho que falar, calma, ele é muito Onde ele vai precipitado. chegar? Sobre o Johnny, aniversariante, lembrou muito bem a questão literária das páginas. Cara, me lembra muito aquela escolinha, né? Quando ele Que tinha na citou televisão. que tem algumas páginas, né, páginas que ele rasgaria, da minha carreira. eu entendi que era essa página Do contrato que ele assinou. Al-Sadd. Falei, Mas não é. ele acenou com arrependimento. Ah, mas é ou não é? Mas é o seguinte, a verdade é uma só. Olha pra lá e fala a verdade. Eu concordo com o Abel, a verdade é uma só. Tá aqui compromisso com o equívoco, hein, Bubu? O quê? Você. Você discorda que a verdade é uma só? Opa, Você acha tela que tem mais de uma dividida. verdade? Olha lá, ele já Com o tem Abel. salvo. Até quando o Abel vacilou. A primeira tela dividida, 1,25. Você discorda ou não? A verdade é uma só, você discorda disso? Mas Não, quando... tem Ei, 3 verdades. Mas quando- A verdade dos fatos, Olha a lá. versão de um lado e a versão do outro. Tem 3. mas Pra assim... mim, eu tô com o Abel. mas A quando- verdade mas é uma quando- só. Pedrão deitou agora, vai, Quando desculpa. o Tite falou assim, olha, eu não vou trabalhar. falei. E aí vem... Se você colocar... Pode dividir, eu não vou falar nada. O mesmo caso Igual pra o Abel? ele, depende É igual o de quem Abel. é. Eu não vou peraí, falar peraí. nada. Você é papo- A verdade é uma só e eu não vou falar mais isso. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou falar mais isso. 1,26. O senhor assinou um contrato aqui com a emissora que... Ele assinou mesmo. que Ele dizia assinou. o seguinte, Rodrigo Bueno vai prestar serviços, né? Gerando conteúdo, comentários, no caso agora o programa F90 e tal. E o senhor, a 1,26, se recusa A falar. a falar. O senhor está indo contra. Tela dividida. Com você. O senhor Isso está indo contra o seu contrato, que Eu rege não o posso contrato. produzir provas contra mim mesmo, né? Por Então, quê? a orientação jurídica, eu não posso falar tudo que eu quero O falar, tudo que eu senhor posso falar. está... O o senhor está importante dizendo não ao seu público. é que o a quem meu tá em público casa. sabe que eu digo a verdade. O meu público, o fã de esporte, lá em casa, o pessoal e tal, é pra eles que eu trabalho. é o E eu seu- vou continuar quem com é o seu vocês. público? Olha, ele é Eu vou muito continuar no F90, isso é o mais importante. Tudo bem, mas E você a não quer verdade comentar. Eu tô comentando. Eu comentei o comentário dos comentaristas da casa aqui. Comentei. Olha a cara do Pedro Ivo, mano. Ele esperava exatamente o que eu tô fazendo. Pedro, né? olha a indignação. Cara, eu não menti, eu falei a verdade é uma Pedro, só, cara. deixa eu te Tá aí. falar. E É eu vou inacreditável. continuar aqui no Aí, F90. o pessoal trocou de canal. O cara fica 27 minutos esperando você falar isso. O que você esperava? Você quer que eu diga o quê? O Abel está errado. Então, o Abel está Olha certo. a resposta dele. O que, Cara, que você esperava? A verdade tá aí, cara. Qual é a verdade? A verdade tá aí, todo Qual mundo é? sabe. Qual? O quê? Você não sabe a verdade? Então, todo Qual mundo é? sabe. Qual é? O torcedor sabe a verdade. Qual O fã é? de esporte sabe a verdade. Qual é? Eu não vou falar mais isso. Ele tá vale fazendo. lógica, Sabe cara. o que ele tá fazendo? Adotando o discurso do Abel. Eu falo, rebusco, mas não, entendeu? Não coloca. Isso é medo de repercussão, sabia? Esse calor em cima do muro, uma coisa meio O prática. Bueno tava não. falando antes da gente Orientação entrar no jurídica. ar. João. Cuidado. Você tava aqui. Ele tava falando antes de entrar no ar Olha, que eu ele vou te falar, gostaria ainda bem que hoje é de, sexta, até hein? ficar mais velho e tal, ele gostaria de processar alguém. Acho que ele tá com medo de tomar um processo. É pelo jeito que ele verdade. tá Eu querendo pensei, falar. cara, Então, eu nunca peraí. processei ninguém na minha vida. Eu falei, cara, Não, mas eu acho que você tá com medo de tomar será um que eu vou processo. morrer sem processar alguém? Bom, o que nós não queremos é fazer com que. Não, peraí, não, ordem. É. É o assunto do dia, o cara não vai falar.
Eu falei. Ele se recusou a falar, você não tá Eu falei a orientação jurídica. Ele falou que ele comentou os comentários dos comentaristas da casa. Isso, não é? Por exemplo, eu achei o melhor de todos, não é porque tá do meu lado e não é porque... Cara, inacreditável, ele não tá fazendo isso, ele é o sommelier de comentários. Sommelier de comentários. Fecha isso, vai. Parabéns, pensa muito, comenta muito. Se eu fosse falar alguma coisa, eu falaria exatamente... como o companheiro Johnny, que citou as páginas rasgadas da vida de Abel. Ô, Edu, que eu acho que todo mundo quer saber. Tu viu que gatinho pra falar do Abel? E pra falar do Tite, como é que é? Isso o povo tá falando nas redes sociais. A gente vai falar do jogo. Mande seu vídeo. A gente vai falar do jogo. Mande o seu vídeo, vamos falar. Quando a gente falar do jogo, mandem vídeos. Aí você vai ver a minha crítica. Mandem vídeos. Entendeu? Com é que aqui a gente tá julgando a coletiva. Faltou coragem ao senhor pra cravar. Lá onde eu mostro tem outro E mandem também histórias do futebol. Olha, lamentavelmente. Lá de Guarulhos também vira progresso lá, os caras iam falar outra coisa. Na Faria Lima, botou pênalti, bola, todo mundo em volta, eu vou bater. Peraí, eu vou bater. Você vem de onde? Faria Lima ou Berrini? De onde você vem? Que isso? Não é? Vamos seguir o Vamos respeitar a Faria Lima. Vamos respeitar. Tem muita gente ligada na Faria Lima. Ele vem de outro estado. Não teria problema nenhum. Bom, vamos seguir o de onde programa. eu venho, você nunca passou perto. Vamos seguir o programa. Porque o passaporte eu brincava na rua lá, cara. É bom, né? Todos os botecos. Vamos seguir. A gente bota fogo. Botafogo é o adversário. Você, Botafogo, a gente. O cara aqui, não falou da Abel. Depois não consegue controlar. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos falar do jogo. E aí eu quero cortar para o senhor. Quer ver, ó? Vamos falar da partida. A apresentação, tô até vendo se tem sonoro, mas não tem. A apresentação do Abel Ferreira e os seus comandados diante do Botafogo. Rodrigo Bueno, agora você vai ter coragem de criticar o Abel? Vai falar ou também vai se recusar a comentar num programa de comentários? Não, porque eu falo muito de jogo. A minha análise, a leitura, a tática e tal. Foi o pior jogo que eu me lembro do time do Abel. Foi pavoroso, deu sono. E se tinha que ter um vencedor na partida, era o Botafogo, valoroso. Se você pegar no agregado, foi 2-1 pro Palmeiras. O Palmeiras venceu em casa, com um gol no fim, chorado, emocionante e tal. Agora, ontem foi extremamente decepcionante o que o Palmeiras não jogou. O Abel usou como desculpa, a gente brinca muito com o Tite aqui, as desculpas do Tite e tal. Ele falou o gramado é ruim, mas aqui no Brasil quase todo o gramado é ruim. Pra tentar, entre outras coisas, justificar. Ele fez uma comparação com o automobilismo. Disse que o Palmeiras ontem, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, era uma corrida com chuva e ele teve que colocar aquele biscoito para pneu biscoito para poder ficar na chuva. Quer dizer o seguinte, dessa forma ele explicou por que o Palmeiras só suou ontem. Ele falou, a gente não foi para um baile com terno, com perfume caro, a gente suou. E o torcedor do Palmeiras, e quem estava acompanhando a partida e não torce pro Palmeiras também, foi uma sofrência danada. Então eu tô falando aqui, o time do Palmeiras ficou devendo, começou ali 4-3-3, depois ele mudou a parte ofensiva inteirinha. Eu vou também, claro, sempre individualizar, porque o Palmeiras não funcionou. Aliás, nesse ano, você conhece um pouco da Sociedade Esportiva Palmeiras, são pouquíssimos os jogos do Palmeiras que o Palmeiras jogou bem. Sim. Agora, jogar nesse nível ruim que ele jogou ontem, eu sinceramente, eu não tinha... O primeiro jogo já não tinha sido tão... O primeiro jogo já tinha sido... Quando o Palmeiras se encaminhou para ganhar o Paulista, eu falava, vai ganhar o Paulista e tal. Mas são pouquíssimos jogos do Palmeiras que são bons esse ano. Então, por exemplo, eu não acho que muito disso passa em cima do... Ele deu um puxão de orelha e eu acho que ali foi merecido. Do meio campo? Porque o Palmeiras não cria, cara. Então, o Palmeiras não cria, o Veiga segue mal e tudo em cima de Endrick tentando improvisar, o Estevão tentando improvisar, Luiz Guilherme quando entra tentando improvisar. Tem muitos palmeirenses que eu conheço que fazem críticas ao Abel porque ele abraça demais alguns jogadores, mesmo quando não estão em grande fase. Vou mandar o treinador pra lá então. Mas é assim. Troca Tite por Abel. Então, por exemplo, ontem ele deu um puxão de orelha público no Estevão. O Estevão fez uma partida ruim, tomou decisões ruins. Individualista algumas vezes, deveria ter passado a bola. O Endrick, que é uma parceria... do Abel, às vezes, puxar um pouco a molecada um pouquinho. Então, é costume. Então, assim, jogadores não estão tão bem como em outros tempos. A gente já sabe, o Veiga, o Gomes, o Rony, que ele colocou no segundo tempo ali para tentar alguma coisa e também uma coisa não funciona. Eu acho que o Rony também daqui a pouco vai sair do Palmeiras. Parece que o Palmeiras já está esperando o Felipe Anderson, sabe? Ou outro reforço que vai chegar para melhorar esse time, mudar um pouco do cenário. O fato é que o palmeirense está muito, acho que, não é preocupado, né? Porque o Palmeiras classificou. O Palmeiras continua sendo um time forte, competitivo, capaz de grandes jogos, de grandes viradas. Só que nesse jogo e nesse confronto contra o Botafogo, foi sofrível.
quase todos os grandes tiveram algum tipo de dificuldade. O Galo quase foi eliminado pelo Sport. A gente falou do Flamengo sofreu contra o Cuiabá, o Corinthians contra o América. O favoritaço Vasco que você falou, né? O Vasco tinha um confronto duríssimo, que era contra o Fortaleza, né? No sorteio ele pegou uma pedreira e passou. Com dificuldade. Sofrimento de bola. Então, mas ele não perdeu nenhum dos 2 jogos no Fortaleza e ainda ganhou nos pênaltis. Então, sobre o Palmeiras, então, tem muita coisa que precisa ser questionada, porque a gente cobra desempenho de outros times, sobretudo do Flamengo, e do Palmeiras... O senhor, principalmente. E tem que cobrar mesmo, né? Claro. Vou cobrar desempenho o quê? O Palmeiras também não tem do Águia de Marabá? Um alto investimento tem que cobrar também. Calma, amigo. Palmeiras ainda, Botafogo. Tá querendo que eu cobre desempenho de tudo que é time? Não. Tem time que você pode esperar alguma coisa, você imagina alguma coisa, outros você não pode fazer muita coisa com isso aí. Palmeiras, então, está jogando mal. Sim. A média de produção, de desempenho do Palmeiras neste ano é abaixo, ou bem abaixo, do que se espera de um time que é bicampeão brasileiro, que é tricampeão paulista, né, que é candidato a todos os títulos. Você analisa o desempenho que o Palmeiras tem jogado, você espreme ali e quase não sai suco nenhum. E, Bubu, você falou do adversário, que o Vasco pegou uma pedreira e tal, o Botafogo... não pode ser considerado uma pedreira, tudo bem. E qual foi o último resultado do Botafogo na Série B? Tomou de 4-0 do Goiás, tinha jogado no fim de semana, coisa que o Palmeiras não fez, então dava pra esperar um pouco mais do Palmeiras contra um time que mostrou fragilidade na Série B também. Eu esperava muito mais do Palmeiras ontem, porque quando você enfrenta um time que não é da Série A, um time que tem um elenco muito mais desfavorecido que o seu, dá pra você, né, tentar tirar um pouco mais do meio-campo que não tá funcionando. E quando não funciona contra adversários mais fracos, preocupa ainda mais. É um grande problema? Ainda não. Classificou, tudo bem. Só que, analisando o que rolou dentro de campo, em Ribeirão, ficou muito aquém. Principalmente no setor de criação. Vou te falar de novo. No setor de criação do Palmeiras, eu já defendi o Veiga aqui. Ontem, mais uma vez, mas você me dá a oportunidade até de perguntar sobre o meio de campo para o Zé Elias, que conhece só um pouquinho daquela região. Mas o Palmeiras, por que caiu, estão oscilando tanto, Zé, na tua opinião? Eu acho que o Palmeiras chega em um determinado momento que ele consegue jogar na fase reativa, né? Que é o Palmeiras que precisa ser... Ele entrega a bola para ele poder jogar com uma certa facilidade em relação a saída do contra-ataque, explorar os espaços vazios e tal. Se você observar o time do Palmeiras, você sabe exatamente hoje como o Palmeiras vai jogar. Sim. Por isso que o Abel está puxando tanto e a bola sempre cai muito para os jogadores da frente, para o Endrick, para o Estevam, né, para ter esse lado individual, porque coletivamente você tem uma certa dificuldade, né? O Veiga, você já sabe, os times adversários já sabem como ele vai se movimentar, ele sai para o lado para abrir o corredor para o Zé, né? O Richard Rios que chega, aí você tem o Estevam que vem por dentro, em diagonal, você tem a abertura que o Mike vem também. Então, assim, você já conhece muitas das jogadas do Abel em relação à qualidade e à característica de cada jogador. Então, tem os times adversários, eles se fecham, eles cortam, né, muitas vezes essas jogadas de movimentação do Mike, os espaços, por exemplo, do Estevam, que ontem tentou fazer algumas jogadas justamente pela dificuldade que se encontra. Mas aí a característica do Palmeiras, qual é? A intensidade durante 90 minutos, pressionando, jogando e tal. Quando ele não consegue, ele recua um pouquinho mais e deixa para jogar no contra-ataque. E isso o Palmeiras não vem conseguindo fazer. Até porque, por exemplo, nós estamos falando do Endrick. O Endrick, algum jogo, já faz acho que uns 2, 3 jogos que ele já não vem jogando. Só tem mais um jogo para ele fazer, mais um e acabou. A mesma coisa. O Estevam ainda ele está em processo de adaptação ao futebol profissional. Ele fez 6 jogos. 6 jogos. Então é natural encontrar dificuldades, até pela questão física. Uma coisa é você ter a técnica, outra coisa é você ter o embate no 1 contra 1, os espaços reduzidos. Uma coisa é quando você joga no juvenil, o júnior, você joga contra meninos de 16, 17, 18, 19 anos. Outra coisa é quando você joga no profissional com jogadores que têm muita experiência, mesmo que seja Série B, né? Você tem experiência, então você corta, você tem os atalhos, você se posiciona melhor, você sabe exatamente como ele vai fazer, você tem ajuda, né, das questões táticas. Então o Palmeiras está encontrando dificuldade nisso. Só que o Palmeiras é aquela história, né? Eu acho que o Palmeiras vai muito dependendo do adversário também e dependendo da situação. O Palmeiras tem esse costume de dar uma resposta em relação a isso, porque, de certa forma, o Abel também puxa para ele aquela história de nós contra eles. Sim. Né? Existe isso um pouco dentro do vestiário, nós vamos mostrar, nós vamos fazer. O Palmeiras é assim, agora precisa voltar a jogar bem. Ô, Pedro, porque não está jogando, não. E tem um pouco. Campeão brasileiro 22-23, Copa do Brasil de 2020, 3 vezes campeão paulista 22, 23, 24,
tem a Recopa de 22 e a Supercopa do Brasil de 23. Técnico com mais títulos pelo Palmeiras, empatado com Oswaldo Brandão. Falou, mas não disse nada, né? E até depois o Nicoletti insiste na pergunta, na questão, fala do termo que ele teria assinado e você sabe a verdade. Não, a gente não sabe, Abel, né? Há essa informação do clube que chega, que está acionando a FIFA de um papel assinado, de um termo assinado e esperava-se que ele falasse. E diz que não vai falar mais. Ele poderia falar, não assinei nada, me mostre, ou o clube que me mostre a minha assinatura em algum papel me comprometendo a treiná-lo. Ponto. A resposta era muito boa, né? Essa resposta, na verdade, não fica tudo no ar. Aberto, fica tudo assim, no ar. né? Voando, sem a gente saber realmente o que aconteceu. Ele na verdade, assim, a fala dele, ele se negou a explicar o que está acontecendo. Só faltou começar, assim, amado mestre, né? Dando uma enrolando o Lero. Mas ele fala, vocês sabem. Não, fala, não assinei. Quero que me provem, me mostrem. Que eu assinei alguma coisa. Você está dizendo, você está provando que você não assinou. Quando você sabe que não assinou. Agora, só deixar no ar, fica a impressão que assinou. E fica ainda pior, né? Porque abre muita margem para especulação, enfim, para que a coisa vá tomando uma proporção ainda maior. Sendo ele quem é, a história que ele tem aqui. E a gente sabia mesmo que no final do ano passado estava tudo muito balançado, né? Ele fez uma reta final com o Palmeiras, embora o título brasileiro tenha vindo. E isso era questão, isso era pontuado o tempo inteiro. Ele fica, ele vai. Havia essa proposta, sabia que essa proposta chegou e mexeu, mas poderia ter dado uma resposta um pouco melhor, né? Um pouco mais explicativa, ou colocando mesmo que fosse aquela clássica, né, gente? Olha, quem está cuidando disso é o jurídico do Palmeiras, são os meus advogados, teve mesmo um papo lá atrás e isso vai ser tratado... Enfim, acho que seria melhor do que o que foi dito. Até porque, Glaucio, a gente não está falando de uma declaração... É um clube que te acionou na FIFA. Acho que é uma coisa séria. Assim, se acontece com você, você vai querer dar uma resposta concreta ou, pelo menos, dar essa versão, como você colocou, de responsabilizar para um departamento jurídico para dar resposta. E o Abel sempre é tão claro nas respostas dele, nas coletivas são tão boas. Eu admito que essa ausência de resposta, né, ele falou sobre o tema, mas não respondeu nada, me deixou decepcionado. Assim, eu gosto tanto das coletivas do Abel, mas essa resposta dele achei decepcionante, considerando a seriedade do assunto, pelo fato de ter sido acionado na FIFA. E como vocês falaram, a partir do momento que fica essa questão vaga, abre interpretações. E aí ele não está sob o controle dessa questão. Quando fala só tem uma verdade, vocês sabem, a gente não sabe qual é essa verdade. E é ruim para ele, porque continua tudo isso no ar e cada um vai interpretar de uma forma. Falando de jogo, Palmeiras que ontem fica nesse empate com o Botafogo, mas uma partida muito abaixo, principalmente um primeiro tempo, um Palmeiras sem intensidade, né? Ruim, partida ruim. O Glaucio, assim, nessa rodada de Copa do Brasil, equipes de um nível maior acabaram se enroscando muito com as equipes que não estão no mesmo padrão, no mesmo nível. Assim, você às vezes tem, numa disputa como essa, é impressionante como isso é verdadeiro e acontece. Porque se a gente for lembrar, assim, geralmente quando há um desnível, se espera, todo mundo espera, né, uma goleada. Goleada, 5-0, isso não aconteceu. Isso é cada vez mais raro, mais difícil de acontecer. Porque algumas equipes mostraram, você pega equipes de segunda divisão, às vezes de Série D até, elas mostram um bom nível de organização. Isso é uma conquista que o futebol brasileiro também alcançou. Para muita gente pode ser um mau momento por não ter goleadas. Eu confesso a você, quando tem um time 5-0, 4-0, 6, quer dizer que só um time jogou, não teve adversário. E aí fica um jogo também, não fica um jogo muito legal desse tipo, pelo menos eu não acho. Não estou dizendo que o 0-0 é mais legal, mas você pode ter um 0-0 muito mais intenso, com muito mais futebol, do que uma goleada. Porque não teve oposição. E o futebol é um jogo de oposição. Eu espero que os adversários, né, nesta competição pela vitória, apresentem aquilo que tem de melhor. Então, às vezes, um time de uma outra divisão pode realmente
dificultar o jogo. E você vê, claro, o Palmeiras jogou tudo que poderia, não, e outras equipes ao longo desta etapa da Copa do Brasil. Então, assim, acho que tem um mérito do Botafogo aí, porque no primeiro jogo não foi um passeio, e o segundo mostrou também uma dificuldade muito grande. E o Palmeiras, a gente ouviu o Abel falando sobre o jogo, né? Eu acho super legal, ele defende muito o time dele. O que eu entendi é que nos momentos que realmente são mais difíceis e que precisa de um outro tipo de resultado, minha equipe reage e ela joga. E o Palmeiras saiu com o resultado que lhe dava a classificação. Mas não é o melhor momento, o momento de mais brilho. O que o Palmeiras traz para campo é um nível de organização e desenvolvimento tático coletivo e individual também, pelo tempo que o Abel dirige a equipe, desde novembro de 2020 até agora, isso é uma conquista, isso é uma vantagem sobre os outros, que nos momentos ruins ou não tão bons, a equipe ainda tem um nível de organização que é superior à maioria. Isso deu o título brasileiro ano passado, quando chegou a estar 14 pontos atrás do Botafogo, e o Botafogo parou de jogar, ele veio no ritmo sem brilhar muito, até aquele confronto no Rio de Janeiro, que foi espetacular na virada, e conquistou o título. Isso é organização. Mas a gente espera mais brilho individual, enquanto tiver o Estevão, o desenvolvimento do Lázaro, enquanto tiver o Hendrick, não dá para falar mais nisso, né? O Hendrick praticamente já é mais um outro jogo e adeus, Copa América e tchau, Real Madrid. Ano que vem o Hendrick, tomara, né? Aí depende do Real Madrid, não da gente. Na tela aqui dos canais ESPN. Mas eu acho que é muito essa questão do momento mesmo do Palmeiras, né, Donk? Que não vem desempenhando como a gente está acostumado. E aí pega isso que o Calçade falou, um outro time que te oferece uma resistência, uma dificuldade, aí acaba flertando com um mau resultado, com uma tragédia, enfim. Pode custar, óbvio que pode custar. Mesmo o Abel dizendo que no momento em que precisa o time vai lá e joga de terno, ou no português de Portugal, de fato, né, que é o terno, mas precisa, acho que também desempenhar nessas outras situações, né? Não só em outros momentos. Sim, assim, o alerta tem que estar ligado. Assim, a gente olha, por exemplo, atuações contra o Atlético Paranaense, um jogo que o Palmeiras foi vulnerável na transição defensiva, sobretudo pelo lado direito. Pega o primeiro tempo no Allianz Parque contra o Liverpool, como teve dificuldade naquele jogo. Aquele jogo aí dos dois lados, sonolento, entre Palmeiras e Flamengo. Assim, não é um Palmeiras que está mostrando a consistência, porque a gente fala de períodos que ele não tem jogado bem, muitos primeiros tempos que o Palmeiras muitas vezes não consegue ter um grande nível de atuação, mas depois entra e tem se notabilizado, já não é de hoje, por ser aquele time de virada. Dito tudo isso, é o time que foi campeão paulista, é o time que passou com tranquilidade num grupo que não era tão simples na Libertadores, continua sendo candidato a todos os títulos. Acho que a gente não pode separar, pode ir dos dois caminhos, falar dessa força, como o Calçade lembrou, da consistência do projeto, e isso credencia o Palmeiras a seguir muito forte mesmo quando não joga bem, e é muito mérito do clube e do trabalho do Abel, mas também a gente não pode deixar de pontuar que de fato esse time não tem apresentado a sua melhor versão. E acho que tem coisas para serem ajustadas ao longo da temporada. Então acho que são duas coisas que caminham perfeitamente juntas na nossa análise, e que o torcedor tem que estar alerta em relação a isso. Porque concordo com o mérito do Botafogo, mas assim, o Palmeiras, de certa forma, correu algum risco num jogo que ele era bastante favorito. Nesse confronto, tem a questão do gramado, que a gente pode pontuar também, que isso acaba prejudicando o jogo, mas é um Palmeiras que a gente pode dar essa cutucada em relação ao desempenho, ainda que seja um trabalho espetacular e que ele continue sendo favorito a todos os títulos que ele vai disputar. Para a gente arrematar aqui o noticiário do Palmeiras, a informação que chegou hoje também do clube, que o atacante Bruno Rodrigues vai ter que passar por nova cirurgia. Isso é uma pena. Ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo, sofreu um trauma no jogo treino contra o São Caetano, na academia de futebol, e agora vai ter que passar por uma operação para corrigir esse problema. Vai ficar mais um período afastado dos gramados. O Bruno estava voltando de cirurgia, de lesão também, ainda estava em fase de recuperação, fazendo a transição física aí para o gramado, e mais uma vez se lesiona. É uma pena, né? Claro, joelho, uma lesão atrás da outra, né? Uma atrás da outra. Que ele se recupere bem aí para na cabeça assim de qualquer atleta. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos
estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Verdão. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.